bem? Bom, esse é o primeiro vídeo pro canal. O canal que eu estou com vontade já de começar já há mais ou menos 1 ano e meio. Eu quero compartilhar dúvidas e respostas que eu busquei quando eu precisei há 1 ano e meio atrás. Eu estava um pouco desnorteada e eu não sabia que passos tomar, eu não sabia que providências tomar com a minha nova caminhada. E eu não consegui encontrar aqui. Então, eu gostaria de compartilhar com você algumas dúvidas que eu tive e que ao decorrer do período eu fui conseguindo encontrar com muita dificuldade, pesquisando, e que tem me ajudado demais, de várias formas na minha caminhada. Tem me ajudado de maneira a viver uma vida mais saudável, tem me ajudado a encarar o diagnóstico dessa doença que eu estou enfrentando com mais disposição, com mais coragem. Eu acredito que, de certa forma, tem algumas pessoas que precisam dessas informações assim como eu precisei. Então, se as informações não forem interessantes para você, talvez você tenha um amigo, talvez você conheça alguém que conheça alguém que precise disso. Se você puder, por favor, compartilhe com essa pessoa, divulga esse vídeo, informa para ela, talvez vai ser muito útil para ela, bem mais do que seria para você, ou talvez você mesmo esteja precisando disso, às vezes você não sabe, mas às vezes você está procurando sabendo. Então eu espero poder compartilhar com você algumas dúvidas. Bom, primeiro eu quero começar contando pra vocês qual a minha doença e como que eu a descobri. Bom, há 1 ano e meio atrás, exatamente 2015, setembro de 2015, foi o diagnóstico, mas eu comecei a sentir os sintomas cerca de 1 ano e meio atrás. Minha situação se agravou um pouquinho em 2015, quando eu já fazia tratamentos de ovário. Eu sempre tive problema de ovário policístico, então já há mais de 8 anos eu vinha fazendo tratamento para que esses ovários policísticos não se transformassem em cisto. Mas ao decorrer desses anos eu troquei de médicos, eu troquei de ginecologista, passei por mais de 7 ginecologistas e sempre fazendo exame, sempre analisando. E eu troquei há 3 anos atrás todos os meus remédios com a troca de um desses médicos. Bom, eu fazia o uso contínuo de anticoncepcional para contenção de hormônios, isso segundo o ginecologista, e para regularizar, controlar o crescimento e o desenvolvimento do ovário policístico, eu passei a tomar uma outra medicação. E eu comecei a tomar essa medicação por 3 anos. E durante esses 3 anos, eu mudei de cidade, consequentemente eu troquei de ginecologista novamente, eu mudei os projetos, eu terminei a faculdade, mudei para uma outra cidade e fui para uma outra cidade para montar uma empresa. E quem conhece o procedimento de montar uma empresa sabe que é um processo um pouco demorado. E eu meio que nesse processo eu relaxei com a minha saúde. Eu parei de procurar médicos. Eu fiquei cerca de 2 anos, 2 anos e meio mais ou menos, sem ir no ginecologista. De repente, eu já estava com a empresa montada, tal, tinha mais ou menos 6 meses, 6 para 7 meses que eu estava com a empresa montada, eu comecei a sentir dores no pé da barriga. Bom, como eu sempre tive dores no pé da barriga, eu imaginei, deve ser o ovário policístico. Bom, o problema é que essas dores começaram a não ser simplesmente dorzinhas de vez em quando, eram dores contínuas, muitas dores contínuas. E eu passei a fazer, eu fiz uma automedicação e comecei a tomar remédio para dor 24 horas, para dormir, remédio para trabalhar. Eu tomava remédio o tempo inteiro para passar a dor. O problema foi, 2 meses depois comecei sangramento. E comecei um sangramento, no começo eu pensei que era uma menstruação, e essa menstruação passou de 1 semana para 15 dias, de 15 dias para 1 mês. 1 mês sangrando, e eu lerdei e não fui no ginecologista. Com 30 dias, eu decidi procurar um ginecologista. Foi aí então que começou a minha trajetória de busca de resultados do meu diagnóstico. Bom, resumindo,
Eu fiz durante o período de 5 meses, cada mês eu fiz uma ultrassom e ninguém conseguia identificar qual que era o meu problema. Não sabia se era uma endometriose, não sabia se era um cisto, não sabia se era um tumor. Eu já estava cansada de fazer exames, até que eu fui em um médico e ele me pediu um exame colorido. Foi nesse exame colorido que eu constatei que o meu ovário estava medindo 12,6 centímetros. Eu estava com a barriga enorme, eu estava com muitas dores e eu estava com muita dor nas pernas, um cansaço enorme, e eu sentia um pouco de enjoo, eu não sentia vontade de comer, eu não tinha apetite. E eu fiz esse exame e na hora que eu estava fazendo o exame, foi o ginecologista que fez, ele foi o primeiro médico que virou pra mim e falou: olha, isso não é só um cisto, isso é câncer. Bom, óbvio, né? O seu mundo desaba. Eu saí de lá em choque, eu estava sozinha, eu não sabia nem como andar direito. Bom, passou toda essa situação, desse choque, desse trauma do primeiro momento. Comecei a trajetória para fazer a cirurgia. Corri atrás da papelada, com menos de 2 semanas eu estava com tudo pronto, consegui marcar a cirurgia 2 meses para frente. Ou seja, o cisto estava crescendo, né? Continuava crescendo, ele estava crescendo uma média de 2 centímetros por mês. Bom, fiz a cirurgia, retirei o cisto, fiz um procedimento, fiz a retirada do ovário direito. 40 dias depois é que eu tive o diagnóstico da biópsia, que era um carcinoma. Bom, quanto a isso, eu tive que fazer outros exames, fiz mais 2 biópsias, fiz outros exames para confirmar se era realmente carcinoma, porque o médico que me fez a cirurgia disse que não acreditava que era carcinoma, porque segundo ele não confiava no laboratório. Tudo bem, isso foi até bom, porque eu procurei de outras formas, fiz mais em 2 laboratórios diferentes outros exames. Realmente foi constatado. Fui encaminhada para quimioterapia, fiz a quimioterapia, foram 6 meses de quimioterapia, finalizei o processo agora, há 2 meses atrás, e durante todo esse período eu tive uma mudança radical na minha vida. Eu tive mudança na minha alimentação, eu tive mudança nos meus hábitos, sempre fui muito sedentária, passei a fazer exercícios a partir daí, isso a partir das informações que, igual no início do vídeo eu falei pra vocês, que eu pesquisei, que eu precisava de uma mudança de vida e só não sabia por onde começar. Então eu quero compartilhar isso é um assunto para um outro vídeo, eu quero compartilhar isso com vocês mais um pouquinho pra frente. Eu gostaria que você me acompanhasse, se você tiver interesse na história, não na minha história, mas na história de muita gente, não só gente no Brasil, mas muita gente cada vez mais nova. Se você não conhece e acha que câncer só dá em pessoas velhas, você podia visitar um hospital do câncer infantil para você ver quantas crianças com câncer que tem. E que câncer não é só por idade. Câncer é qualquer pessoa, depende da sua vida, depende dos seus hábitos alimentares. O câncer tá aí e a cada ano que passa as estatísticas mostram que ele aumenta a cada ano. Então assim, não pense que você pode estar livre, porque eu também imaginava desse jeito, eu com câncer jamais, parece, eu tenho uma vida saudável, imaginava eu que tinha, né, até aqui, né, mas essa informação, se você achar que não é útil pra você, talvez seja útil pra alguém que você conheça, alguém que você vá conhecer. Conhecimento sempre é bom. E muito obrigada, eu gostaria de compartilhar isso com você. Se você gostou, curte o meu vídeo, compartilha, e outras pessoas provavelmente que estejam passando por essa mesma situação que eu estou passando, situação que eu passei no início, talvez vá precisar dessas informações. Um beijo, muito obrigada e até a próxima. Tchau!